Cumprimentamos mais uma vez a Igreja Nacional, a Igreja em Portugal. Cumprimentamos cada um dos nossos irmãos em nome da administração da nossa União, o pastor Júlio Carlos, o pastor Daniel, o irmão Daniel Simões. Cumprimentamos todos os obreiros em Portugal, todos os pastores, todos os promotores bíblicos. Cumprimentamos todos os diretores das instituições na nossa União. Cumprimentamos todos os departamentais, os diretores de região, os serviços, os cooperadores. Cumprimentamos cada irmão, cada irmã, cada jovem, cada menino, cada menina, cada criança. E permitam-me dar um beijinho especial à minha namorada, que infelizmente não pode estar aqui hoje comigo, mas eu sei que ela está a ver. Para ti um beijinho especial e obrigado por seres quem és, por seres a guerreira e a minha companheira de jornada. Agradeço à Igreja e agradecemos à Igreja e a todos os irmãos que oram por nós, por ela de uma forma especial. Tem sido uma luta, mas não baixamos os braços porque sentimos o poder da oração de cada um de vós na nossa vida. Obrigado por orarem por nós. Obrigado por orarem pela administração, por mim, pela nossa União, pelos departamentos, toda a nossa União, porque tudo aquilo que temos feito até aqui tem sido fruto também das vossas orações, do contributo da Igreja Nacional. Somos uma igreja, somos uma família unida pelo sangue precioso de Jesus. E peço hoje, e aproveitando a oportunidade, para continuarmos a manter este pedido de oração de cada um de vós, da Igreja Nacional, por cada um de nós. Gostaríamos de dizer-vos que temos muitas bênçãos para contar. Muitas coisas o Senhor tem feito por nós. Esta semana tivemos o privilégio de inaugurar mais um novo espaço para a ADRA, na passada quinta-feira, novos escritórios que temos neste momento. No próximo sábado nós teremos o privilégio também de, na Frente de Missão, mais um novo espaço para um lugar onde ainda não existe presença adventista. Em Vila Verde se abrirá mais um novo lugar no nosso país. Esta semana será certamente uma semana especial, uma semana onde nós temos um programa especial já hoje, a partir da Igreja de Canelas. E todas as noites, esta semana será uma semana especial, uma semana de oração. Uma semana em que toda a igreja, todas as famílias são convidadas a participar. Temos alguns pastores, colegas nossos, e também o pastor Pavel Goya, que vem da Conferência Geral. Aproveitemos bem esta semana para podermos estar mais ligados ao nosso Deus. A Novo Tempo. Não sei se os irmãos já sabem que é o melhor canal que nós temos em Portugal, na TV em Portugal. Irá, neste mês, iniciar uma nova grelha. Contamos com cada adventista, contamos com cada um de vós, com cada agente de publicidade, para falar às pessoas do melhor canal de televisão que nós temos em Portugal. Já algumas pessoas foram batizadas pelo trabalho da Novo Tempo. E eu creio que muitas mais irão ser batizadas pela graça de Deus, pelo envolvimento da Igreja, pelo envolvimento desta família que somos todos nós. Esta manhã eu gostaria de começar a mensagem com uma história. Uma pequena congregação adventista, havia um irmão que se chamava Carlos. E ele trabalhava como pintor de paredes. Carlos realmente não era um orador eloquente, nem era um líder carismático, mas tinha um coração cheio de compaixão e um desejo ardente de fazer a diferença na vida das pessoas. E diz que um dia, ao caminhar pela sua cidade, Carlos notou um bairro que realmente estava carente e que precisava desesperadamente de uma revitalização. As casas estavam desgastadas e as cores desbotadas e as pessoas não tinham esperança.
E foi então que Carlos se lembrou e teve a ideia, e ele propôs à sua igreja um projeto chamado Renovação de Vidas. A ideia era realmente muito simples. Era revitalizar as casas daquele bairro para inspirar esperança nas pessoas. Ele usou a sua habilidade como pintor, liderou, portanto, aquela iniciativa e todas as semanas os membros daquela igreja se juntavam para pintar. Mas eles não apenas pintavam as casas, eles ouviam as histórias das pessoas. Eles ofereciam ajuda prática. Eles partilhavam com essas pessoas as refeições e ajudavam na vida prática daquilo que eles podiam nas pessoas daquele bairro. E vamos pedir então que aqueles irmãos que quiserem possam, portanto, acompanhar João capítulo 6 e vamos ler a partir dos versículos 1 até ao versículo 15. Eu vou pedir então a ajuda destes bravos pregadores que me vão ajudar aqui esta manhã, pode ser? João capítulo 6 e vamos ler a partir do versículo 1. Versículo 1 até ao versículo 15. Abrimos assim então a palavra do Senhor esta manhã e vamos juntar-nos então à leitura do texto bíblico. João capítulo 6, versículo 1 até ao versículo 15. Algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, do mar de Tiberíades. Grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais milagrosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com os seus discípulos. Estava próxima à festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: Onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isto para tantos? E disse Jesus: Mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens, em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães. E, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos e os discípulos pelos que estavam assentados. E, igualmente, também dos peixes, quanto eles queriam. E, quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: Este é, evidentemente, o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que havia de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se ele só para o monte. Muito bem, muito obrigado pela leitura, por me terem ajudado aqui nesta parte que é tão importante, a leitura da palavra de Deus. Eu não sei se vocês já certamente conhecem esta história, conhecem este texto. Nós podemos encontrar aqui muitas lições. Eu gostaria de, convosco e esta manhã, refletirmos sobre algumas lições que nós podemos tirar aqui desta história. A alimentação dos 5.000 é realmente um milagre, é o único milagre de Jesus registado nestes 4 evangelhos. É um dos muitos milagres de Jesus registado nestes 4 evangelhos. E neste capítulo, que é realmente sobre a fé, as pessoas queriam comida. Jesus falou sobre relacionamento espiritual, mas as multidões, elas estavam interessadas no espetáculo físico. Jesus queria que eles se concentrassem realmente em algo muito mais superior. Elas estavam interessadas realmente no espetáculo físico e Jesus queria partilhar com eles uma lição importante. Eles se concentraram no almoço, em vez de se concentrarem no amor. Concentraram-se nas suas próprias barrigas, em vez das crenças ou dos princípios que Jesus queria lhes ensinar.
Mas esta manhã eu gostaria de ver convosco alguns tópicos, algumas notas que nós podemos retirar desta história. Certamente ela é muito rica e vocês poderão fazer muitos cultos sobre este texto. Muitas lições nós podemos tirar, mas eu escolhi apenas algumas delas. A primeira é que nesta passagem aquilo que nós podemos ver é que ela centra-se em primeiro lugar nas pessoas necessitadas. E este é o primeiro tópico que eu gostaria de ver convosco, a compaixão e a provisão divina. Como já vimos, a fome é realmente uma realidade. É uma realidade dura, desagradável no nosso mundo moderno. 10% dos bebés do mundo morrem antes do primeiro ano de vida e 1 em cada 4 crianças sofre de subnutrição. No entanto, o problema da fome espiritual é ainda mais grave. Tal como as pessoas que se reuniam nas montanhas da Galileia, milhões de pessoas hoje também precisam do pão vivo que só Jesus pode dar. E a resposta de Jesus ao ver aquela multidão foi realmente premiada pela compaixão. Este episódio ilustra de forma muito clara como a missão tem um início na compaixão pelas necessidades físicas e espirituais das pessoas. E esta é a primeira nota que eu vos queria deixar, prezada igreja, esta manhã. Este é um apelo poderoso para a missão, para que a missão adventista seja impulsionada também por este sentimento de compaixão, por este sentimento compassivo que busca satisfazer não apenas as necessidades espirituais, mas também as necessidades tangíveis das pessoas que nos rodeiam. O livro Ciência do Bom Viver diz-nos, a serva do Senhor na página 49 diz assim: conquanto vossos recursos talvez não sejam suficientes para alimentar milhares, poderão bastar para dar de comer a um. Nas mãos de Cristo poderão alimentar a muitos. Como os discípulos, dai o que tendes e Cristo multiplicará a dádiva. Realmente este é um apelo. Jesus, ao avistar, ao ver aquela multidão, Jesus não se limitou a sentir pena, mas ele agiu. E esta ação é realmente uma lição profunda para a Igreja Adventista. A nossa compaixão, ela deve manifestar-se em ações práticas. Devemos de seguir o exemplo de Jesus, que não apenas pregou a palavra, mas também alimentou aqueles que estavam com fome. Assim, a nossa missão deve ir além das palavras e deve estender-se também às necessidades práticas daqueles que precisam. Prezados irmãos, quantas vezes ficamos parados diante de uma questão que muitas vezes até chega mesmo a dividir a própria igreja diante de um problema, apenas porque nos esquecemos da importância de estarmos focados naquilo que é verdadeiramente importante. E ficamos debaixo dos nossos pensamentos, das nossas filosofias. Mas a mensagem de hoje, deste texto, ela diz-nos: não há tempo a perder. O nosso trabalho é fazer a vontade de Jesus, é cumprir aquilo que Jesus nos manda fazer. Talvez esta manhã nós possamos pedir ao nosso Deus e dizer: Senhor, coloca a compaixão no meu coração pelas pessoas que estão à minha volta. Coloca a compaixão no meu coração pelos meus vizinhos, pelas pessoas que estão ao meu redor. Coloca esse amor AHP no meu coração. Neste ponto é realmente crucial sublinhar que a compaixão, ela não conhece fronteiras. Jesus ensina-nos a olhar além das paredes da igreja e a identificar e atender às necessidades que estão ao nosso redor. A missão adventista, portanto, não é confinada a um espaço sagrado, mas é uma chamada para levar a compaixão divina a todos os cantos da sociedade. Ao exortar a igreja e olhar para além das suas próprias preocupações, nós estamos a incentivar a igreja a ser uma fonte de esperança, a ser uma fonte de auxílio prático. É uma chamada para abrir os olhos para as necessidades da comunidade, para as necessidades do vizinho, para as necessidades do estranho e reconhecer que a compaixão é realmente uma força motriz da verdadeira missão cristã. Prezados irmãos, a igreja é chamada a olhar para o outro, procurar fazer projetos na área social, por exemplo, procurar envolver-se com a sociedade nas necessidades que nós encontramos e com compaixão e com amor pelas almas fazermos o trabalho que Jesus nos pede para nós fazermos.
Em resumo, este episódio da compaixão e provisão divina destaca que a missão adventista é uma expressão de amor prático. A nossa compaixão deve traduzir-se em ações concretas e deve refletir o amor incondicional que Jesus nos ensina. Que, ao seguir esse exemplo, nós possamos realmente ser instrumentos de esperança, de provisão na vida daqueles que anseiam pelo toque divino, tanto o toque espiritual quanto o toque das necessidades que as pessoas possam ter na sua vida. A segunda nota que eu queria deixar para cada um de nós esta manhã é a participação ativa que nós vemos aqui dos discípulos de Jesus. Jesus estava a fazer mais milagres do que os 3 que João registrou até agora, até este capítulo. Muitas pessoas seguiram por causa do interesse que elas tinham no seu poder e também nos seus ensinos. Nós vemos que esta multidão teria aumentado muito por causa do número dos visitantes que estavam a fazer, portanto, a visita à Palestina por altura da Páscoa. Jesus tinha levado os seus discípulos a este lugar solitário para terem algum tempo para o ensino particular com eles, mas as multidões não os deixavam, as multidões seguiam-no. Marcos diz-nos mesmo no seu relato que Jesus teve compaixão deles, ensinou-os até à tarde e ele também viu a sua necessidade de comida. E de uma imagem de pessoas necessitadas, passamos agora para uma imagem de discípulos confusos. Vemos agora aqui que, a princípio, nós perguntamos-nos, mas porquê que Filipe foi escolhido? Depois podemos nos lembrar que realmente ele era um natural dali, daquela localidade, Betsaida, e possivelmente ele conhecia todas as lojas de conveniências locais e sabia quais eram aquelas que poderiam estar abertas naquele momento. Filipe sabia exatamente disso, e mesmo assim, vemos aqui na história que Filipe fez uma rápida avaliação. Ele esteve a avaliar quanto custaria para que cada um pudesse ser alimentado. A Bíblia, a versão Bíblia Viva diz que Filipe disse que seria preciso uma fortuna para começarmos a fazer isso. Para Filipe realmente a tarefa era impossível. Mas nós vemos aqui que entrou aqui um outro discípulo, André. André, ele tinha um plano e este concidadão de Betsaida encontrou, finalmente, diz-nos a história, um menino. Encontrou uma criança que tinha um almoço composto de pães de cevada e peixe. E assim como Filipe, André não tinha a ideia da utilidade que aquela pequena quantidade de comida poderia ter. O registro de João oferece muitas observações interessantes. A menos importante delas é que os 2 peixes que André encontrou eram definitivamente poucos para tanta gente. A palavra que nós encontramos ali no original opsário não é usada aqui apenas por João para enfatizar exatamente a insignificância destes peixinhos minúsculos. Duas coisas surgem desta parte do nosso texto. Em primeiro lugar, nós vemos que Jesus era o Todo-Poderoso, era o Todo-Suficiente para qualquer necessidade, mesmo quando os seus discípulos estavam confusos. Em segundo lugar, o propósito do milagre parece claro: instruir os discípulos a lançar as bases para o sermão sobre o pão da vida e alimentar aquelas pessoas famintas. Este episódio, ele serve como lembrete. Um lembrete claro de que a missão adventista não é um esforço solitário, mas um convite para todos. Um convite para todos nos envolvermos, para todos participarmos ativamente, cada um contribuindo com os seus dons, com as suas habilidades. Ao destacar como cada membro da Igreja tem um papel vital na missão adventista, é essencial encorajarmos a participação ativa, independentemente do contexto que nós nos encontremos. Assim como os discípulos foram chamados a desempenhar uma função específica no milagre desta multiplicação dos pães, cada membro da Igreja hoje é convocado a uma participação ativa na missão. Independentemente das diferenças culturais que possam eventualmente até existir. Esta participação ativa dos discípulos neste milagre não foi apenas uma questão de distribuir pães e peixes, mas foi um ato de serviço prático, de envolvimento direto
E esta lição ressoa na Igreja Adventista e enfatiza que cada membro / discípulo não é um mero espectador na missão, mas é um participante ativo na missão. Cada dom, cada talento, cada esforço contribuem para o avanço do reino de Deus. Encorajar os membros a envolverem-se em iniciativas locais de serviço é uma resposta natural a esta compreensão. A missão adventista não é apenas a proclamação verbal, mas é uma ação prática que reflete o amor de Jesus Cristo. Ao servir a comunidade local e atender às necessidades práticas das pessoas, os membros tornam-se instrumentos vivos do amor de Deus. Ellen White tem uma citação na Ciência do Bom Viver, eu partilho convosco, creio que poderão também acompanhar-me na leitura deste texto em que ela diz, na página 49, neste milagre, Cristo recebeu do Pai, transmitiu aos discípulos e estes ao povo, e o povo uns aos outros. Assim, todos quantos se acham unidos com Cristo, receberão deles também o pão da vida e o transmitirão a outros. Os seus discípulos são instrumento designado para a comunicação entre Cristo e o povo. Portanto, este segundo desta mensagem que eu quero partilhar conclama a Igreja a transcender a passividade e a deixar de ser meros ouvintes e a tornar-nos participantes ativos na missão adventista. Ao envolver cada membro em iniciativas práticas de serviço, estamos a cumprir. Estamos a cumprir não apenas a missão, nós estamos a cumprir não apenas uma responsabilidade, mas a viver a verdadeira essência da missão adventista, que é sermos as mãos, sermos os pés de Cristo neste mundo. Por isso, esta manhã eu gostaria de perguntar à Igreja, será que tu te queres envolver também nesta missão? Será que tu também queres ser um discípulo ativo? Prezado jovem que estás aqui esta manhã, que estás na igreja ou que me estás a ouvir em casa, queres te envolver também? Menino, menina, criança, queres também te envolver, prezado irmão, prezada irmã? Chamamos cada membro a dar um estudo bíblico neste novo ano que está diante de nós. Um estudo bíblico. A um vizinho, a um colega. Levar a mensagem de Jesus. Temos recursos na nossa área de recursos da UPAS, de muito material e bom material adaptado à cultura na qual nós nos encontramos no nosso país, que o Departamento disponibiliza para que cada membro da Igreja possa dar um estudo bíblico a alguém? Ou será que só os pastores é que podem fazer? Jovem, tu podes dar um estudo bíblico, precisas de ajuda, pede ajuda, envolve-te, partilha a palavra de Deus com outras pessoas. O Dejato das Nações, Ellen White, ela diz, existem pessoas, e podemos partilhar também esse texto, existem pessoas que durante uma existência têm professado estar relacionado com Cristo e todavia nunca fizeram um esforço pessoal para levar uma alma sequer ao Salvador. É dura estas palavras. Deixam todo o trabalho ao ministro. Este pode ser apto para a sua vocação, mas não lhe é possível fazer aquilo que Deus deixou aos membros da Igreja fazer. Já imaginaram se cada adventista, eu já nem falo dos 11.400 membros, não é, senhor pastor secretário, que nós temos inscritos na nossa união atualmente, mas se apenas 4.000 adventistas levassem este ano uma pessoa a Jesus, já imaginaram que resultado incrível nós teríamos neste ano de 2024? Na própria família, de já todas as nações, página 141, na vizinhança, na cidade em que nós residimos, há trabalho para fazermos como missionários de Cristo. Se somos cristãos, essa obra será o nosso deleite. Mal está uma pessoa convertida, nasce dentro dela o desejo de tornar conhecido a outros que precioso amigo encontrou em Jesus. Já repararam? É porque Ellen White, ela diz que quando uma pessoa, mal ela está convertida, ela diz que nasce dentro dela o desejo de quê? De partilhar essa mensagem com alguém, com o seu amigo. E quando eu li esta mensagem, eu perguntava, será que nós adventistas estamos convertidos? Porque quando uma pessoa é convertida, nasce dentro dela este desejo de tornar conhecido a outros o precioso amigo Jesus. Ayrton Koller, o secretário da Conferência Geral dos Adventistas do Sétimo Dia, ele diz que os cristãos estão sempre em
missão. Os cristãos estão sempre em missão. Eu diria, os adventistas estão sempre em missão. Que mensagem simples, mas profunda. Em todos os tempos e em todos os lugares, intencionalmente ou não, com palavras ou não, entre os cristãos ou qualquer outro grupo de pessoas, na universidade, em casa, no escritório ou em alguma outra casa ou na rua, para muitos ou para poucos, um cristão, um adventista está sempre em missão. Ellen White diz no livro Conselhos aos Professores, Pais, ela diz: o verdadeiro cristão trabalha para Deus, não por impulso, mas por princípio. Não por um dia ou um mês, mas durante toda a vida. Prezados irmãos, a mensagem desta manhã diz-nos também que encontramos aqui um terceiro outro tópico que eu partilho convosco. O desafio, nesta história, encontramos o desafio para pensarmos além do óbvio. O facto de haver 12 cestos é quase certamente significativo para nos mostrar que o Senhor tem o suficiente para suprir as necessidades de cada um de nós, das 12 tribos de Israel. Tem sido comum argumentar que a alimentação dos 5.000 representa a provisão do Senhor para os judeus. E há outros teólogos que dizem que a alimentação dos 4.000, com os 7 cestos sobrando, representa a provisão do Senhor para os gentios. Sim, Jesus pode suprir, prezado irmão, todas as tuas necessidades, todas as nossas necessidades. E muitas vezes Ele faz milagres para nos sustentar fisicamente. Mas há sempre a necessidade de fé e intenção de nos ensinar a confiar nele, tanto para as necessidades físicas como também para as necessidades espirituais. Nesta minha aventura com o Senhor na administração da Igreja em Portugal, temos visto muitos milagres. Tenho visto Jesus a suprir as necessidades. A percepção dos discípulos diante do desafio de alimentar a multidão era de perplexidade. Jesus, no entanto, lançou-lhes o desafio crucial. Pensem além do óbvio. Este episódio ressalta a importância de cultivar uma mentalidade criativa, de buscarmos métodos inovadores na missão adventista, especialmente considerando a diversidade de culturas que nós temos presente no nosso país, em Portugal. A exortação para a Igreja a pensar de maneira criativa vai além de simples estratégias. É um convite para transcender as limitações do convencional e abraçar inovação na maneira de podermos alcançar ainda mais pessoas para Jesus. Jesus, ao desafiar os discípulos a encontrar soluções fora da caixa, Jesus destaca a necessidade de abordagens frescas e inspiradas pelo Espírito Santo na missão adventista. E ao destacar o desafio de Jesus aos discípulos para pensarem além do óbvio, é importante, vital, ressaltarmos que esta exortação não é uma mera sugestão, mas é uma chamada imperativa de Jesus a cada um de nós. Incentivar a Igreja a buscar métodos criativos de evangelismo, que Ellen White fala também que, atendo às diversas culturas presentes em Portugal, é fundamental. A diversidade cultural não é um obstáculo, prezados irmãos, mas é uma oportunidade que a Igreja tem neste momento para avançar no Evangelho. A missão adventista deve refletir a compreensão profunda de que o Evangelho é universal e que a forma como é apresentado pode ser adaptada de uma forma mais criativa para alcançar os corações diversos. Portanto, este tópico é um convite para que a Igreja em Portugal seja uma comunidade vibrante, onde a criatividade na missão é encorajada e celebrada. Que cada membro, os jovens, sintam a capacidade de contribuir com ideias inovadoras e reconhecer que a missão de Deus é uma missão dinâmica, é uma missão envolvente e ilimitada na sua abrangência. Que o Espírito Santo realmente inspire a Igreja a abraçar uma mentalidade de pensamento além do óbvio, tornando-se uma luz criativa impactante em Portugal e além fronteiras. Diante da necessidade, Jesus pergunta a cada um de nós individualmente e também como comunidades, como igrejas, onde vamos comprar pão para todas estas pessoas?
Este é realmente um teste que Jesus faz. Infelizmente, muitas vezes a nossa resposta é como a de Filipe, não é? Medimos a necessidade, quantificamos os nossos recursos e que são muitas vezes inadequados e resignamos-nos e perdemos a esperança. Mas Jesus diz que está tudo além de nós e a necessidade realmente é algo que nós devemos de procurar ajudar as pessoas e ajudá-las a encontrar também essa necessidade e a encontrar Jesus, que é aquele que supre todas as necessidades. Mesmo quando, como André, nós identificamos algum recurso limitado, as possibilidades muitas vezes não melhoram significativamente. Mas é interessante que a solução que veio de André, ele não tinha nenhuma certeza de como o problema poderia ser resolvido. Mas ele diz, eu encontrei um menino com um lanche pequeno, com 2 peixinhos e 5 bolinhos de cevada. Mais uma vez nós vemos André que ele está ocupado. E sabem qual era a ocupação de André? Era levar alguém a Jesus. Era levar, neste caso, esta criança ou aquilo que ela tinha até Jesus. E vemos isso em João capítulo 1, versículos 40 a 42, capítulo 12, versículos 20 a 22. Nós não sabemos como é que André conheceu este rapaz, mas estamos felizes por ele ter conhecido aquele rapaz, aquele menino, aquela criança. Embora André não tenha um lugar de destaque nos Evangelhos, ele aparentemente parece ser uma pessoa sociável, que procurava ajudar a resolver problemas e que estava ocupado a levar pessoas, que estava ocupado a levar crianças a Jesus. Quão fantástico e inspirador é este homem, discípulo de Jesus, que se chamava André. Cada um de nós tem um chamado também para estar sempre em missão. Para estarmos sempre, continuamente à procura de levar pessoas até Cristo, levar pessoas até Jesus. Sai da tua zona de conforto. Como dizíamos ainda ontem no programa sexta-feira à noite, torna-te um líder improvável, influenciador, um discípulo de Jesus, envolvido ainda mais na missão do Senhor. Eu tenho a certeza que a Igreja do Senhor vai ser ainda mais interventiva no mundo, preparando o mundo, falando da mensagem, vivendo a mensagem das boas novas do Evangelho. As boas novas do Evangelho de Apocalipse, capítulo 14, versículos 7 a 12. Se aceitares o desafio que os discípulos aceitaram, de obedecer às ordens, de te envolveres pelos milagres, Jesus vai fazer neste novo ano ainda mais milagres na tua vida. Prezado irmão, se és adventista e me estás a ouvir lá em casa, se és adventista e já não vens à igreja há muito tempo, se realmente já tens deixado Jesus de longe faz algum tempo, o Senhor chama-te a ti também esta manhã. Ele chama-te para ir além do óbvio, além das tuas próprias ideias, além do teu próprio comodismo, e chama-te para te envolveres com Jesus e envolver-te na missão de Jesus. Muitas das coisas que nós temos são apenas desculpas que nós arranjamos. Problemas relacionais, na maior parte das vezes, que temos uns com os outros, que servem muitas vezes de capa para tapar a realidade que é a nossa miséria. É tempo, prezada igreja, de te deixares envolver pelo chamado de Jesus. É envolver com Ele num relacionamento pessoal mais profundo. Aproveita este novo ano, onde temos o desejo de mudança, procurar ler mais a Bíblia, procurar ler mais o Espírito de Profecia, procurar mais Jesus na tua vida. Seja qual for o problema que tu tens na tua vida, o Senhor tem uma missão para ti. Começa hoje. Começa com aquilo que tu tens. Dá os pães e os peixinhos que tu tens e certifica-te de entregar isso a quem realmente pode fazer a diferença na tua vida. Quarto tópico desta mensagem que nós podemos retirar, quarta lição, a narrativa da alimentação, da multiplicação por Jesus não apenas saciou esta fome física, mas também demonstrou a união na diversidade. Ao abordar este episódio, destaca-se a importância da diversidade na missão adventista, especialmente ao considerar a composição multicultural que nós temos hoje na nossa igreja em Portugal. A Igreja Adventista em Portugal é um retrato vivo da diversidade cultural, onde pessoas diferentes, de origens diferentes, se reúnem sobre o mesmo propósito. Que milagres Jesus faz em cada um de nós. E esta diversidade não é apenas uma característica, mas é a força na missão adventista. E ao explorar
como Jesus alimentou uma multidão diversificada, enfatiza-se a beleza e a relevância desta diversidade na expressão do Evangelho. A união na diversidade reflete não apenas a realidade da sociedade, mas também esta visão que Deus tem para a sua igreja, a visão do reino de Deus, onde pessoas de todas as nações se reunirão. Portanto, este tópico busca destacar a beleza da diversidade na Igreja Adventista em Portugal, salientando que essa variedade cultural pode ser, é uma força impulsionadora na missão da Igreja no nosso país. Prezado irmão, esta perspectiva bíblica ajuda-nos a criar um ambiente de respeito mútuo, onde as diferenças culturais são vistas como uma expressão da riqueza da criação de Deus. Portanto, a Igreja Adventista, ao reconhecer e celebrar a sua diversidade, não está apenas a responder a este chamado divino de levar o Evangelho a todas as nações, mas também a antecipar esta realidade do Reino de Deus. Que cada membro, independentemente da sua origem cultural, seja uma peça vital na tapeçaria da missão adventista em Portugal. Deve contribuir para a unidade na diversidade e refletir sobre esta visão celestial de um povo reunido de todas as nações. Somos estrangeiros. Todos somos estrangeiros. A nossa pátria, ela está no céu. Vamos olhar para os defeitos da cultura onde nós estamos inseridos ou vamos procurar entender a cultura onde nós estamos para fazer o que Jesus nos pede, que é levarmos a mensagem do Senhor. Prezado irmão, o Senhor hoje desafia-te. O Senhor hoje desafia a ti, prezado pastor, prezado colportor, prezado diretor de departamento da União, prezado diretor da região, diretor de instituição, prezado irmão, prezado jovem, o Senhor precisa de ti e chama-te para a missão. Última nota deste texto que eu quero deixar para vós esta manhã. E foi com oração que eu preparei esta mensagem. Durante algum tempo, o episódio culmina com Jesus discorrendo sobre o verdadeiro pão do céu e aponta diretamente para a necessidade do Espírito Santo na jornada missionária adventista. Este momento pós-milagre serve como um lembrete da vital importância crucial do poder divino na missão de preparar as pessoas para a vinda de Jesus. E ao ressaltar da importância do poder do Espírito Santo na missão adventista, nós reconhecemos que somente com a orientação divina nós podemos cumprir efetivamente a missão de fazer discípulos e preparar discípulos para a segunda vinda de Jesus. A obra de disseminar o Evangelho e testemunhar a verdade presente é intrinsecamente ligada à obra do Espírito Santo na vida de cada um de nós. A analogia do pão do céu indica que, assim como o pão é essencial para a sustentação física, o Espírito Santo é essencial para a nutrição espiritual. Da mesma forma que a multidão foi alimentada fisicamente, a Igreja Adventista precisa ser alimentada espiritualmente pelo verdadeiro pão do céu. Talvez ao olhar para a Igreja, e se fizermos uma análise profunda da Igreja, ou seja, se nós fizermos uma análise profunda a nós mesmos, que somos a Igreja, vemos que provavelmente a maior necessidade é sermos preenchidos por este poder, pelo Espírito Santo. Ao refletir sobre a obra do Espírito Santo na missão adventista, é essencial nós compreendermos que ela não é apenas uma presença divina, mas é um agente capacitador, que guia, que inspira, que capacita os crentes a cumprirem a missão que o Senhor nos chama a fazer. O Espírito Santo capacita a Igreja a proclamar a mensagem com poder, com sabedoria, com autoridade celestial. No Desejar Todas as Nações, na página 139, ela diz que o mesmo Espírito que em seu lugar foi enviado para ser instrutor dos seus primeiros cobreiros, o que é que ela diz? Cristo comissionou para ser o instrutor dos seus cobreiros hoje.
Portanto, este tópico é realmente um chamado para a Igreja reconhecermos e buscarmos ativamente a presença do Espírito em todas as nossas atividades missionárias. É um convite para nós dependermos totalmente deste poder divino para cumprirmos a missão e compreendermos que os nossos esforços, eles são inúteis sem a capacitação do Espírito Santo. Ellen White diz, Testemunhos Seletos, volume 3, página 210, Deus dotará homens e mulheres com poder do alto, da mesma maneira que dotou aqueles que no dia de Pentecostes ouviam a palavra da salvação. Nesta mesma hora, o seu Espírito e a sua graça se acham à disposição de todos quantos deles necessitam e lhes pegarem na palavra. Quantos necessitam? Todos nós. Mais no livro Serviço Cristão, página 250, Deus deseja refrigerar o seu povo mediante o dom do Espírito Santo, batizando-os novamente no seu amor. Não é necessário que haja na Igreja falta do Espírito Santo. A vida cristã não é uma modificação ou melhoramento da vida antiga, mas é uma transformação da nossa natureza. Tem lugar a morte do eu e do pecado e uma vida nova se transforma pelo poder do Espírito Santo. E esta mudança só se pode efetuar mediante a eficaz operação do Espírito Santo. Quando o Espírito de Deus toma posse do coração, ele transforma a vida. Os pensamentos pecaminosos são afastados, renunciadas as más ações. O amor, a humildade, a paz tomam o lugar da ira, da inveja e da contenda. A alegria substitui a tristeza. E o semblante reflete a luz do céu. Prezada Igreja aqui, e prezada Igreja que me está a ver através dos meios digitais, precisamos de uma Igreja em Portugal focada na missão. Precisamos de uma Igreja em Portugal focada no Espírito Santo. Primeiro Deus, programa que vem já da própria Conferência Geral, do Departamento de Mordomia. Oro por esta Igreja cada dia e pela Igreja Nacional a cada dia, para que realmente o Senhor me santifique a mim em primeiro lugar e a cada um de nós. Quantas vezes nós andamos focados em coisas que não têm qualquer valor, focados em problemas, nos defeitos dos outros, e são tantos, não são? Os dos outros. Precisamos do Espírito, orar pelo Espírito, cada dia, para que Ele nos capacite e nos use para a missão. Precisamos de uma igreja em Portugal com reuniões de oração. Reuniões de oração na igreja, em pequenos grupos, individualmente, orando para que o Espírito Santo seja derramado, orando para que a capacitação do Espírito em cada membro discípulo para o cumprimento da missão. Aproveitemos bem esta semana que nós estamos a iniciar juntos, a nível nacional de oração, ouvindo as mensagens que o Senhor vai trazer pelos seus servos, pelo pastor Pavel Goia também, por todos aqueles que vão partilhar da palavra. Mas quem sabe procuremos também momentos para orarmos, para estarmos juntos com amigo, com parceiro de oração. Quem sabe levantar mais cedo, pela manhã, pegar no nosso telemóvel e ler a Bíblia, não o Facebook, ler a Bíblia, ler a palavra de Deus. Oremos para que o Senhor coloque dentro de cada um de nós esta sede do Espírito Santo. A sede do Espírito Santo. Que cada membro de igreja, ao abraçar a necessidade do Espírito Santo, seja revestido desse poder celestial para cumprir a missão com zelo, com paixão, com eficácia. Prezado irmão, constrói uma ponte que conecte ao coração, conecta de coração a coração, e que por essa ponte realmente a pessoa de Jesus seja convidada a estar e a passar. Não esqueçamos de que os colegas, as pessoas que estão à nossa volta, elas não querem apenas o nosso conhecimento, mas elas querem um pedaço do teu coração, do teu amor, da tua compaixão. Precisamos de ser como uma fogueira
A fogueira num acampamento, numa noite fria, o que é que ela faz? Atrai, não é? Eu gosto muito de estar à fogueira quando está fria, então, quando há ausência de calor, não é? Vamos para a fogueira. Por que não olharmos para esta figura e dizermos: Senhor Jesus, ajuda-me a ser uma fogueira. As pessoas podem estar longe de Deus, mas quando elas estão perto de nós, elas poderão ser chamadas a estar mais perto de Jesus. Tu poderás ter essa extensão de Deus para essas pessoas, para partilhares a mensagem com essas pessoas também. Na conclusão da mensagem é imperativo olharmos para estas 5 facetas que emergem deste episódio da multiplicação dos pães e destacar a importância vital de cada uma na missão adventista. Precisamos de compaixão. Cada elemento, compaixão. A participação ativa, segundo. A inovação, a unidade. O poder do Espírito Santo, em quinto lugar, compõe um quadro abrangente da nossa chamada divina para prepararmos um povo para a vinda de Jesus. A compaixão demonstrada por Jesus, pelo próprio Jesus, ao ver as necessidades da multidão, deve continuar a ser uma força motriz da missão adventista. A participação ativa de cada membro, inspirada pelo exemplo dos discípulos, é chave para a missão vibrante e eficaz. A inovação evidenciada pelo desafio de Jesus de ir para além do óbvio é essencial para enfrentarmos os desafios contemporâneos da sociedade que nós vivemos. A união na diversidade, representada pela multidão alimentada por Jesus, destaca a beleza da variedade cultural e da importância de atingirmos cada um deles. E, por fim, o poder do Espírito Santo, enfatizado por Jesus logo após o milagre, o recurso divino imprescindível para a missão. Prezado irmão, esta manhã eu gostaria de deixar esta mensagem em nome do Senhor para cada um de nós, para a Igreja Nacional, para todos nós que aqui estamos, líderes da Igreja também, para os jovens, para as crianças, para todos. E esta manhã eu gostaria de perguntar, para terminar também esta mensagem, se tu, meu prezado irmão, minha prezada irmã, prezado jovem, também esta manhã queres dizer: eu também vou. Eu vou. Iremos todos. O Senhor Jesus chama os discípulos a dizerem: olha, avancem, vão encontrar dificuldades, vão encontrar desafios, mas eu vou me envolver. Eu ainda não sei muito bem o que é que eu consigo fazer com aquilo que Deus me dá. Não consigo saber muito bem o que é que eu consigo fazer com os tais pães e peixes. Estou a fazer aqui contas como fazia Filipe. Eu não sei como é que isto se vai passar, mas eu vou sendo obediente à voz de Jesus. Há alguém aqui esta manhã, nas igrejas que estão a ouvir, naqueles que estão lá em casa, que quer dizer também: eu gostaria de orar por vós. Se tens esse desejo e queres te levantar diante do Senhor esta manhã, levanta-te em nome de Jesus e eu vou orar por vós para terminar também esta mensagem da parte do Senhor. Aqui na igreja, alguém gostaria de dizer: eu vou também, quero ficar de pé diante do Senhor. Eu quero me envolver na missão do Senhor Jesus. Eu sei que isto pode fazer aqui algum barulho, mas não há problema, não se preocupem. Há outras coisas superiores. Jesus chama por cada um de nós, por cada discípulo. E aqueles que quiserem dizer: Senhor, eu vou. Aquela criança que está aqui quer dizer: eu também quero ir. O jovem: eu vou. Eu vou para seguir a mensagem de Jesus, para seguir este apelo de Jesus. Vamos orar? Querido Deus, querido Paizinho que estás nos céus, esta manhã nós queremos te agradecer. Em primeiro lugar, porque nós somos pecadores indignos, mas o teu amor, a tua graça se manifesta a cada momento, a cada dia, por cada um de nós. Obrigado, Senhor, porque tu nos escolheste. Obrigado porque tu escolhes esta igreja que está diante de ti em pé esta manhã. Cada jovem, cada irmão, cada irmã, cada líder, cada pastor. Ó Senhor, obrigado porque tu nos chamas. E esta manhã nós queremos te dizer: Senhor, eu vou. Eu ainda não sei muito bem como, mas eu vou. Eu vou este ano que está diante de mim envolver-me ainda mais, ser um discípulo ativo na missão que tu tens para a minha igreja, na missão que tu tens para a minha família,
na missão que tu tens para o lugar onde eu estou, onde eu trabalho. Ajuda-me a ser um agente teu. Ajuda-me, Senhor, a levar esta mensagem e ajuda-me, sobretudo, a preparar-me para a vinda de Jesus. Senhor, esta manhã eu quero também pedir-te uma bênção muito especial para a tua igreja. Mas, sobretudo, pedir-te, Senhor, que em nome do Senhor Jesus possas derramar o teu Espírito Santo sobre cada um de nós. Precisamos dele, Senhor. Precisamos dele para sermos, em primeiro lugar, transformados. Precisamos dele para podermos agir, para podermos cumprir a missão que tu tens para cada um de nós de uma forma ativa e de acordo com a tua vontade. Por isso, Senhor, derrama o teu Espírito Santo sobre mim, sobre cada um dos meus irmãos, sobre a tua igreja. Tu conheces as dificuldades, tu conheces os problemas, tu conheces as nossas lutas. Aperfeiçoa-nos com esse poder e ajuda-nos a cumprir a missão, Senhor, porque queremos muito em breve estar contigo no céu. Queremos em breve viver nesse lugar maravilhoso que estás a preparar para cada um de nós. Senhor, estamos cansados deste mundo, estamos cansados desta vida e por isso te pedimos a tua intervenção e a tua bênção. Abençoa a tua igreja, Senhor. Esta é a nossa oração que queremos te deixar nesta manhã e fazemo-lo em nome do Senhor Jesus, que é o nosso Salvador amado. Amém, Senhor.